Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História, nosso CHC. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook Istuçal, onde lá eu posto exercícios e dicas de prova todos os dias. O celular para mensagem, o 3291650267. Para você conhecer o nosso canal, o Ist Sattler, lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, você se inscreve no nosso canal, o Ist Sattler, e vai lá em playlists, porque aqui tem todos os benefícios do curso de História completo, o CHC. Por quê? Você tem História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, que são essas aulas com essas setinhas, que são aulas super completas para você, para qualquer tipo de prova, seja pré-militar, Enem, vestibular, seja o que for. E você também, você que é resolução da ESA, né? Essa aula é sobre resolução de exercício da ESA. Você tem aqui, ó, dicas ESA e exercício de provas anteriores, onde você está assistindo essa aula nessa playlist aqui. Você tem o pulo do gato com temas importantes que caem na sua prova. Por exemplo, aulas que vão de revoltas do Brasil, que eu montei, que vai desde revoltas da colônia até revoltas da Primeira República, e entre outras. O resumão ESA, que está aqui com os principais temas, e entre outros. Acesse nosso canal, o Ist Sattler, vai lá em playlist, tranquilo? E você vai ter todos esses benefícios para você, ok? Continuando, prova da ESA 2010, essa prova. E o tema é o encilhamento. Pessoal, esta questão é uma questão top de linha. Professor, por que é top de linha? Porque, pessoal, eu aqui com o chapéu do Rei do Gado, aqui nesta aula, pessoal, nas descrições abaixo, vai ter uma aula direcionando vocês, um link direcionando vocês à playlist, né, de História do Brasil. Essa playlist aqui, ó, de História do Brasil. E nessa playlist, nesse link, vai estar lá direcionado na aula que eu falo sobre encilhamento mais completo, né? Tranquilo? Beleza? Aqui embaixo, se vocês quiserem assistir. Aqui é mais um resumo explicando para vocês e comentando a questão. Essa questão é legal, pessoal, porque de cara ela vai levar você a duas alternativas. E aí vai dar interpretação. Professor, então tem duas respostas? Não. Você tem que saber interpretar a pergunta, o questionamento que o cara está te pedindo nessa questão. Beleza? Se você não souber essa visão dessa questão, você, óbvio que o cara vai te dar uma pernada. O cara vai te passar uma rasteira. Vai fazer você sambar no chão e você vai perder uma questão fácil. Tranquilo? Não é uma questão difícil. Beleza? Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, adotou uma série de medidas econômicas que ficou conhecida como encilhamento. Esta política econômica estatal estava baseada em duas ações. Primeira coisa, nós temos que entender aqui o que é o encilhamento. Professor, eu nem sei o que é Marechal Deodoro da Fonseca. Calma, eu vou te explicar. Marechal Deodoro da Fonseca é o primeiro presidente. Nesse caso, vai proclamar a República. E vai começar um período do Brasil chamado de Período da Espada, ou República da Espada. Nós temos dois períodos da República Velha, República da Espada e República Oligarca, ou também chamada de República dos Coronéis, República do Café com Leite. São duas partes distintas. Por quê? República da Espada são dois militares que são presidentes no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca e depois o tal do Floriano Peixoto. Tranquilo? Depois disso, o primeiro presidente, Prudente Moraes. Ok? O que nós temos que entender aqui? Presidente civil. O primeiro presidente do Brasil é um militar, Deodoro da Fonseca. A República da Espada é isso, são dois presidentes militares. O Brasil estava passando por dificuldades, né?
você observava que o Brasil tinha problemas com dívidas externas, a receita não fechava durante o ano, você tinha um déficit interno, e tinha um problema, a economia estava em frangalhos, né? Estavam andando de mal a pior. Aí, um cara chamado Rui Barbosa vai entrar como ministro da Fazenda no governo de Deodoro da Fonseca. E ele vai propor um plano econômico para tentar, de um jeito ou do outro, aquecer a economia do Brasil. E esse plano, essas medidas, ficou conhecida como encilhamento, que depois será chamada de crise do encilhamento. Beleza? O que nós temos que entender sobre o encilhamento? A ideia é aquecer a economia, né? E como que se faz isso? Você faz aumentando o crédito e aumentando também a ideia de você emprestar dinheiro, fazer empréstimos, consequentemente aquecer a economia. E, nesse caso, você tem um estímulo da atividade econômica. Beleza, é uma ideia boa. O problema é que ele vai emitir papel moeda. E o problema está aí. Por quê? Essa emissão desse papel moeda que vai ser concedida aos bancos é um papel moeda que era, vamos dizer assim, fictício. Por quê, professor? O papel moeda que saía, que estava circulando, ele não tinha uma reserva lá no Banco Central, né? No Banco do Estado, no Banco da União. Ou seja, estava se emitindo muito papel moeda, muito dinheiro, sem ter uma reserva, sem ter o tal do lastro. E isso é um problema. O dinheiro perde valor, ele fica um dinheiro mesquinho. Então, sem ter essa reserva de ouro dentro do Banco da União, esse dinheiro começa a perder valor. E o que acontece? Acontece que o objetivo é o quê? Facilitar o crédito, o empréstimo, para quê? Estimular a economia, né? Aí, nesse caso, vai facilitar empréstimo para empresas, para estimular a economia, a atividade econômica. Só que isso vai gerar consequências, porque você não tem dinheiro em caixa suficiente. Você vai levar esse encilhamento, essa política de emissão de papel moeda, vai levar o quê? A inflação, vai levar o quê? Aumento da dívida externa, vai levar o quê? Empresas fantasmas vão começar a pegar dinheiro emprestado, sendo que elas não iriam pagar. Né? A facilidade de empréstimo para emprestar dinheiro era tão grande que vão ser criadas empresas fantasmas e essas empresas vão pegar esse dinheiro. Empresas que pegavam o dinheiro e que, infelizmente, por ter essa emissão de papel moeda não tendo uma reserva, várias empresas também vão decretar falência. E o dinheiro vai ficar fraco, com pouco poder. Aí o que nós vamos observar nesse caso? Desemprego, você vai ter a diminuição do comércio, entre outras coisas. Daí a tal da crise do encilhamento. Depois, lá na frente, no governo de Campos Salles, vai se tentar tomar uma medida para reparar esses estragos feitos pelo encilhamento. E isso vai ser através do chamado Fundiloi, né? Ou seja, você pedir um empréstimo, né, de dinheiro em bancos exteriores e financiar esse empréstimo em longo prazo. Né? O que vai acontecer nesse caso? Numa tentativa de tentar amenizar esse problema que repercutiu com o encilhamento. Caso o Brasil não pagasse esse empréstimo, as alfândegas do Rio de Janeiro foram todas, como a gente pode dizer, elas foram hipotecadas, né? Pegaram a penhora dessas alfândegas. Caso não pagasse, né, esses bancos poderiam pegar todas as riquezas geradas pela alfândega do Rio de Janeiro, entre outros. Beleza, pessoal? Então, o encilhamento é essa política que não dá certo, essa crise
que leva aí tanta emissão de papel moeda que não tem reservas, que consequentemente vai levar a inflação, dívida externa e entre outras coisas, beleza? Por um lado, o encilhamento, né, o fundo lowering vai ser bom por certas partes. Por quê? A atividade agrícola ela vai ser boa. Por quê? A moeda do Brasil está fraca. Consequentemente, o produto agrícola lá fora ele fica mais barato do que o outro. Tranquilo? E, consequentemente, você consegue vender mais. O problema é com a indústria. Por quê? Essa estimulação dessa indústria, o capital que ia gerar internamente dentro do Brasil, não é feito. Por quê? As pessoas estão sem dinheiro, a moeda está fraca, você tem desemprego, você tem falência de empresas, então o troço vai empurrar lá abaixo. Beleza? E, professor, beleza, é tranquilo esse tema. É sim, é muito tranquilo. O problema é a questão que ele pede. A abolição da escravatura e a abertura dos portos. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando de Brasil República, isso acontece lá atrás. A emissão de papel moeda e expansão do crédito. Verdade, a emissão de papel moeda, isso mesmo que você falou, professor. Ele vai emitir papel moeda, sendo que não tem papel moeda, beleza. Mas para que emitir papel moeda? Para facilitar o crédito. Ok, beleza, para estimular a atividade econômica. Tá certo, professor, é a letra B. Ok, vamos lá. O incentivo à imigração e o financiamento de casa própria. Não. O incentivo à imigração não é dado nesse momento. Tranquilo? E nem o financiamento de casa própria. A especulação financeira e a criação de empresas fantasma. Professor. Deu um doido. Por quê? A letra E também não é. Que o programa de privatizações, isso vai acontecer só lá a partir do FHC, né? Lá através do Collor, né? Mais intensificado mais ainda com o Fernando Henrique Cardoso, e a criação de imposto I. Não tinha essa ideia. O problema, pessoal, não é a letra E. O problema é que você fica entre a B e a D. Aí que eu falo para vocês da interpretação da questão. Ele fala de duas ações que a política econômica estatal se baseou. Quais que são as ações que o encilhamento repercutiu? A emissão de papel moeda e a expansão do crédito, a especulação financeira e a criação de empresas fantasmas são as consequências dessas ações. Tranquilo, pessoal? Então a resposta correta é o quê? Letra B. Lembra-se, causas, consequências. Beleza? Como eu já falei para vocês, aqui embaixo vai ter uma aula, né? Uma aula direcionada para vocês, um link nessa playlist aqui, ó, de História do Brasil, super completa mesmo, ainda mais que para vocês da prova da ESA. É muito completo, pessoal. 104 aulas para ninguém botar defeito, para você acertar as questões e mesmo. Valeu!